E a gente entende cada vez mais a importância da multidisciplinaridade e, sobretudo, a importância de que pessoas que tenham um conhecimento especial de temas tão relevantes possam, na verdade, estar compartilhando com a gente aqui o conhecimento, porque realmente o momento demanda isso. Mais uma vez, pastor Fábio Camargo, muito obrigado por participar. Eu que agradeço, doutor. Perfeito. Acho que agora a gente está com áudio fantástico. Perfeito. Pastor, é o seguinte, muitas pessoas me perguntam se eu tenho fé. E a minha resposta, o senhor já sabe qual é. Sim. É lógico que eu tenho, e é lógico que eu entendo que eu, como médico, e todos os profissionais da área da saúde, na verdade, somos abençoados e a gente tem uma proteção e uma orientação do plano espiritual, de Deus, porque, na verdade, a gente presta um serviço para a humanidade. Né? Eu realmente entendo dessa forma. Mas muitas pessoas têm perguntado para mim o seguinte: bom, doutor, parece que o chão caiu, né? A realidade do mundo está diferente. Eu jamais imaginei que fosse viver algo assim, que eu não consigo mais planejar nada e eu não consigo ver um horizonte, porque parece que nada vai ter fim, que tudo está fechando e pessoas estão morrendo, assim, números crescentes ao redor do mundo. E o que está acontecendo? Eu pensei, puxa vida, a gente já conversou tanto sobre isso, né, pastor? Sim. É possível, de alguma forma, fazer alguma correlação? Ou vou ser mais incisivo até na pergunta, tá? Existem evidências nas escrituras sagradas, principalmente na Bíblia, de tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia? Isso tem alguma correlação com o Apocalipse? Sim, doutor. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus, Jesus ele vai falar a respeito dos sinais da vinda dele. E o capítulo 24 de Mateus, ele, dos versículos 1 ao verso 14, fala do princípio das dores. São 14 versículos que falam a respeito dos sinais. Dos versos 15 até o verso 28, fala da grande tribulação. E dos versículos 29 ao 35, fala da segunda vinda. Então, aqui está dividido em 3 partes. Vamos ficar com a primeira parte, dos versículos 1 ao 14. Esse período, Jesus, ele chama de princípio de dores, ou princípio das dores. Pastor, desculpe interromper. Aqui, olha, uma seguidora está pedindo, o senhor pode, por favor, abaixar a câmera, porque o pessoal quer ver seu rosto. Tá. Isso bem. É importante. Isso. Maravilha. Melhorou? Melhorou muito. Pois não. Podemos ir. Podemos ir? Então, doutor, na última semana do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, naquele domingo que antecedeu o domingo da ressurreição, uma semana antes, Jesus entrou montado no jumentinho. E ali ele foi aclamado e por todos ali que falaram Hosana, Hosana nas alturas. Na segunda-feira, Jesus ensinou no templo. Na terça-feira daquela última semana, Jesus também ensinou no templo. Na quarta-feira, isso aconteceu numa quarta-feira, Jesus estava no templo e quando ele saiu do templo, os seus discípulos lhe perguntaram, mostrando ali a beleza do templo para Jesus, e Jesus disse: eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essa fala de Jesus intrigou os discípulos, gerando ali uma curiosidade. E depois que eles saem do templo, eles vão então para o Monte das Oliveiras. E agora eles estão ali assentados. Então agora vai ter 3 perguntas dos discípulos. Os discípulos vão perguntar a respeito do templo, do sinal da vinda de Jesus e do fim do mundo. Graças a Deus por essas 3 perguntas, que é a chave aqui da nossa live. A primeira pergunta, Jesus falou, respondendo a primeira pergunta, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse fato ocorreu no ano 70 depois de Cristo, com a invasão de um general romano chamado Tito César. Ele invade Jerusalém com 100 mil soldados e eles ali destroem o templo. A única coisa que ficou do templo foi aquele muro das lamentações que tem lá em Jerusalém.
Aí, a segunda pergunta foi o sinal da tua vinda. E Jesus, então, ele vai falar no plural, dando para nós sinais. Dentre os 18 sinais do princípio das dores, há pelo menos 6 principais. E desses 6 principais são das pestes, as pandemias que Cristo falou que aconteceria antes da sua vinda. Então, na verdade, a gente pode encarar isso que a gente está vivendo agora como um sinal bíblico. Isso está presente nas Escrituras. Perfeito, doutor Fernando. Agora é o seguinte, pastor. Do ponto de vista da religião, do ponto de vista da Bíblia, propriamente dito, isso é algo que... De que forma o ser humano precisa, então, se preocupar e entender isso como um chamamento? Eu estou falando aqui muito da questão da inteligência existencial, porque é nesse aspecto que existe um eclipse ou um ponto de toque entre a neurociência e a religião. É aquilo que a gente tanto fala, né? Na verdade, assim, não existe inimizade nem conflito mais entre fé e ciência. Na verdade, a gente percebe que tudo caminha de uma forma harmônica para o bem da humanidade, né? Isso que isso é o racional, tanto do ponto de vista o mais intelectual possível, como do ponto de vista emocional. Então, assim, como as pessoas podem encarar isso? Eu posso entender que isso é um chamamento para que, um convite, na verdade, de Deus, para que a gente possa pensar diferente e repensar os nossos propósitos aqui na Terra? Com certeza, doutor. O capítulo 24 de Mateus, eu quero aqui estar colocando mais luz no assunto, e ele é conhecido como o capítulo do sermão profético, ou seja, não era para aqueles dias, no ano 33 depois de Cristo, mas seria para o tempo do fim. Também conhecido como o capítulo escatológico, que aponta para o final de todas as coisas, e também como um sermão apocalíptico, a consumação de todas as coisas. São para os nossos dias. De fato, eu acredito que o Covid-19 é mais uma vez o Senhor Jesus dando um sinal para todo mundo, para esse chamamento ao arrependimento, para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, para haver mais amor ao próximo. E é Deus tratando da humanidade que acabou se perdendo, principalmente nesse último século, século XX para o começo do século XXI, que aqui no mesmo capítulo 24 de Mateus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então é um chamamento ao arrependimento e ao amor. Pastor, deixa eu mostrar. Eu tenho aqui uma Bíblia ilustrada, Bíblia em ação. E ela Legal. mostra, é interessante, é simples de consultar. E eu vi aqui no final, quando fala assim, por exemplo, os últimos dias, eu não sei se a gente pode fazer alguma menção a isso, né? Aí fala de 4 cavaleiros, né? Primeiro um conquistador sobre um cavalo branco, então virá guerra, cavalgando sobre um cavalo vermelho, o terceiro cavalo preto, virá fome, e finalmente a morte virá sobre um cavalo amarelo, com um inferno bem próximo dela. Isso faz sentido, essa analogia? Ou não é exatamente isso? Faz todo sentido, porque os 4 cavaleiros do Apocalipse, a interpretação dessa passagem, são 2 escolas da escatologia, a escola pré-tribulacionista e a escola pós-tribulacionista. Na escola pós-tribulacionista, eles acreditam que o cavalo branco é o Jesus, é o Evangelho, a palavra de Deus pregada no decorrer da história até os dias de hoje. O cavalo vermelho representa as guerras que por toda a história, e aumentou muito no último século. O século XX foi conhecido como o século das guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e também nos últimos 100 anos houve pelo menos 80 grandes conflitos entre nações. E também depois, posteriormente, vem aí o cavalo preto, que é o cavalo da fome, no aumento da inflação, na escassez de alimentos, e por fim, como resultado, um morticínio, uma morte mundial, fala aí que vai matar a 4ª parte da terra. Mas essa na interpretação pós-tribulacionista, que eu acredito que muitos que estão assistindo estão entendendo o que eu estou falando. Mas na interpretação pré-tribulacionista, que é a escola que é a minha posição, esse cavalo branco
é o anticristo, é um governador mundial que vai entrar para reinar por 7 anos. E, consequentemente, os outros cavalos, a explicação é igual. Tempo de uma falsa paz, depois vem a guerra, trazendo como consequência a fome sobre a terra e também, no final, ali um total de morticínio da quarta parte da terra. Mas essa passagem é apocalíptica e ela vai acontecer. Agora, sim, qual que é a nossa postura, então, ideal, adequada e de acordo com a Escritura que é esperada que a gente deva tomar ou possamos tomar? O pessoal está perguntando aqui, a Lu Raine, pastor, está perguntando qual a sua religião, pastor? E eu havia visto também uma pergunta anterior, de qual igreja? Bem, primeiramente, pela graça de Deus, eu sou filho de Deus, sou cristão, evangélico, todavia respeito todas as outras religiões e eu sirvo a Deus na igreja do Evangelho Quadrangular já há mais de 20 anos. Sou um pentecostal clássico bíblico. Muitas perguntas chegando, olha só. Pois não? Doutora Érica Miranda falou o seguinte: cavalo branco vem o anticristo com um solucionado com um poder religioso. Outras pessoas falando, olha, basta ler a Bíblia no Apocalipse, como a Carolina Furtado aqui comenta, né? Enfim, as pessoas elas estão buscando fé e estão buscando explicações, pastor. E eu acredito que, então, de alguma forma, esse entendimento das Escrituras realmente fazem muito sentido. Pergunto mais uma vez, como as pessoas devem se comportar? É um momento de desespero? É um momento de preocupação? É um momento de realmente se arrepender e tentar, de alguma forma, conduzir a vida de uma forma diferente? Há a possibilidade de quem realizar essa conversão íntima, porque eu entendo isso como íntimo, né? Uma coisa muito individual de cada pessoa, de alguma forma ter o sofrimento aliviado, as preocupações amenizadas? Qual que é a sua visão? Sim. Primeiro quero frisar mais uma vez que é só o princípio das dores. Muitas coisas irão acontecer, todavia já é o tempo do fim, estamos na reta final. E como aqui, com respeito a todas as outras religiões e opiniões, mas como pastor evangélico, eu estou representando aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, o que as pessoas devem fazer nesse momento, é se voltarem a Ele, é buscarem a presença de Jesus, se arrependerem dos seus pecados. Porque Cristo, a história diz que existe o AC antes de Cristo e depois de Cristo, com respeito a todas as outras religiões. Mas Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então é tempo de se arrepender dos pecados e é tempo de servir a Jesus, porque somente Jesus tem a salvação para as nossas almas. E, pastor, e o caminho dessa possível melhora íntima de cada pessoa é através da prática da caridade? Que eu quero dizer o seguinte, é momento de simplesmente orar. Veja, eu estou falando simplesmente orar, mas não é simplesmente orar, né? Sim. Eu entendo que em muitas entrevistas que eu tenho dado, as pessoas me perguntam sobre saúde mental e a gente fala o básico, que a gente sabe, baseado na ciência. Olha, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar, você precisa fazer exercício físico, precisa ter contato com ar puro, com a luz solar. Mas dentro desse contexto, em que as pessoas ainda por cima foram convidadas a permanecerem dentro de casa, e a relação entre os seus pares e a sua própria família, então, aumenta, e conflitos acabam surgindo, por que não também desenvolver momentos para meditação, momentos para exercício de respiração, e momentos mesmo de conexão? E aí eu falo, né, puxa vida, se você tem religião, se você já segue uma religião, por que não orar, né? Por que não desenvolver essa conversa íntima que você tem com a força divina, né? E se você é uma pessoa que, por exemplo, um ateu, um agnóstico, porque eu acho que assim, quando eu falo de neurociência, eu trago o cérebro físico e o contato dele com o mundo, com o planeta, assim, o que existe diante dos nossos olhos do mundo físico. Eu falo, se você é ateu agnóstico, por que então você não faz uma conexão com a energia da natureza, simbolizando, pelo menos de alguma forma, a força criativa, né? Porque eu acho que, de fato, nesse momento de quarentena,
É impossível a pessoa não ter pensamentos íntimos e muitas vezes a preocupação acaba dominando a qualidade desses pensamentos. Agora sim, mais do que orar, colocar como hábito, essa forma de arrependimento ela pode ser executada de uma forma ativa? Ativa eu digo da seguinte maneira, né? A gente está vendo aí que provavelmente por questão econômica muitas pessoas vão perder emprego, então a gente pede paciência para quem a gente de alguma forma deve, né? E ao mesmo tempo também a gente pode ter paciência com quem na verdade tem dívida conosco ou que tem uma situação financeira diferente e realmente carece, ou mesmo carece de uma atenção especial. É disso que o senhor fala? Desse arrependimento e mudança de comportamento? Que seria algo que, de fato, a gente sabe que agrada o bom senso e certamente agrada o pensamento cristão. Sim. Para os evangélicos entendem que esse arrependimento é recebermos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas como essa live ela está em campo internacional, como o senhor falou, respeitando os outros pensamentos, eu acredito que a maior mensagem que Cristo pregou foi o amor. E, inclusive, os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, conhecido como Decálogo, ali são 10 mandamentos que Cristo resumiu em 2 mandamentos no Novo Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu acredito que esse chamamento a um arrependimento é as pessoas também abrirem os seus corações para o amor. Amor para com Deus e para com o próximo. A começar dentro da casa, nesse tempo de quarentena, é um tempo em que as famílias estão mais próximas. Infelizmente, nos últimos anos, tem se perdido o bom e velho aperto de mão e a boa olhada nos olhos. Então, eu acredito que é um tempo de mesa. O Salmo 128 fala que a família que Deus quer é uma família que se assente na mesa, a comunhão da mesa, que se perdeu nessa época da pós-modernidade. Então, eu acredito que o amor foi a maior mensagem que Cristo pregou. Eu acredito que esse é um tempo das pessoas pensarem nisso. Olha só, o Johnny Robson faz a seguinte pergunta. Pastor, você acredita que essa pandemia seja propósito de Deus para as pessoas se aproximarem de Deus e da sua família? Visto que a vida moderna tirou um pouco disso, de certa forma? Eu acho que é bem isso que você respondeu agora, né? Sim. Essa pandemia, doutor Fernando, amado doutor Fernando, é o Senhor Jesus falando. Jesus tem falado em muitos sinais, em terremotos, o amor das pessoas se esfriando, as fomes. Agora, a bola de vez, essa pandemia que entra nas pestes. É Jesus falando para a humanidade, é um sinal gritante que ele está voltando. Então, e o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Então, eu acredito que é um grande recado que Jesus e Deus está dando para toda a humanidade. Agora sim, por outro lado, é dito nas escrituras que 1/4 do planeta, na verdade, e a gente pode pensar em termos de número de pessoas, em todo esse processo, deixariam o mundo físico. Eu posso interpretar, assim, de uma forma categórica, ou seja, 25% da população da Terra, de alguma forma, vai padecer e vai morrer? Eu posso pensar assim? Ou o pensamento é mais simbólico, na verdade? Ou seja, se de repente 100% das pessoas de fato se arrependerem e fizerem diferente e se conectarem a Deus e ao propósito de Cristo, isso poderia ser diferente? Sim. O senhor fala desse número de pessoas que irão morrer relacionado aos 4 cavaleiros que acabamos de falar? Isso. E eu posso pensar isso em termos de coronavírus ou não? Ou aí seria uma conexão muito, vamos falar no português, entre aspas, muita forçação de barra? Naquilo que eu acredito, pela graça de Deus, com respeito às outras escolas de interpretação da escatologia, que há pelo menos 3, mas são 2 que são as mais fortes, que é a pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Mas na escola que eu tenho a minha posição, esse tempo ainda vai chegar, não será agora. O coronavírus está matando pessoas, infelizmente todo mundo, mas é apenas o princípio das dores. O cavalo da morte, que é o cavalo amarelo, ou amarelo esverdeado no original grego, ele só vai chegar no período da grande tribulação. O amarelo esverdeado dos quatro cavalos, ele representa isso. A morte pela doença. Isso. É isso. Pela doença, pelas pestes. Na verdade, é uma consequência. Veja para o senhor ver, o cavalo branco, que é o anticristo,
ele traz uma falsa paz. Qual que é o oposto da paz? A guerra. Aí vem o vermelho. É quebrada essa falsa paz por 3 anos e meio depois dos 7 anos, e então vem a guerra. A guerra, como consequência, ela traz o quê? Fome e mortes. Então, o cavalo preto representa a fome, e o cavalo amarelo, a quarta parte que vai estar morrendo. Mas é para um período do fim. Esse é um período chamado da grande tribulação. Por isso que eu falei no início aqui da nossa live, doutor, que Mateus 24, dos versos 1 ao 14, é princípio das dores. E do verso 15 ao verso 28 é grande tribulação. É um período que vem depois. Nós estamos no princípio das dores. Então, não é ainda o equivalente ao cavalo amarelo. Ainda não. Ainda não. Olha só, são muitas... ainda... Sim, por favor, pode falar. Jesus ele vai dar ainda outros sinais que antecedem a sua vinda. E somente no período da grande tribulação, esses 4 cavaleiros estarão atuando aqui na Terra, por um período de 7 anos. E a gente pode pensar 7 anos a partir de agora, ou não é exatamente assim? Na escola pós-tribulacionista, os teólogos, os escatologistas que interpretam, eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E teria que ter um sinal da assinatura do tratado de paz que o anticristo vai fazer com Israel. Está lá em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27. Então a igreja passaria por toda a grande tribulação. Mas na minha visão, na minha posição, a Bíblia ela é mais completa em ensinar que nesse período a igreja será tirada da terra e ela vai passar por um período de 7 anos no céu. Então, quando que começa esses 7 anos? A grande dica que Deus deixou para nós, a grande dica, é a assinatura do tratado de paz do anticristo. Ele vai trazer paz e segurança para o mundo. Ele vai ser um líder global. Apocalipse 13 fala que a besta que subiu do mar na Bíblia representa povos e nações. Quando ele se levantar e assinar um tratado de paz e segurança para todo mundo, então a partir dessa data é contado os 7 anos. Então, ou seja, o que a gente imagina que poderia representar uma organização do mundo, talvez seja justamente um sinal de que o mundo está cumprindo o seu papel e o grande plano, o que já está escrito nas Escrituras, então aconteceria. É isso. É isso. Estamos caminhando para isso. Pastor, é o seguinte, eu desliguei aqui os comentários, porque eles são muitos, e me pediram para fazer isso porque ficava aparecendo um pouco as perguntas no rosto do senhor. Então eu fiz isso, mas sem sombra de dúvida que tem um monte de pergunta acontecendo. Eu vou aproveitar esse momento, porque nós estamos aqui com uma audiência altíssima, frente às lives que a gente vem fazendo, e eu acredito que porque a gente está falando de algo que toca o coração das pessoas, sim, no seu íntimo, né? E aqui eu fico muito feliz de estar falando com o senhor, porque o senhor entende essa necessidade de falarmos para todos, né? A gente muitas vezes fala para as pessoas que professam a mesma religião e de alguma forma a comunicação fica mais fácil, né? Quando a gente fala abertamente para qualquer pessoa, como dizem por aí, né? Para gregos e troianos, para todo mundo, essa missão ela acaba transbordando, na verdade, até o seu próprio propósito. Mas assim, o propósito dessas lives que a gente vem fazendo, o Corona Sem Neuro, é justamente ensinar para as pessoas e dar ferramentas para que elas possam, durante esse período, aproveitarem para se desenvolverem ainda mais e desenvolver o próprio relacionamento interpessoal dentro da própria família, né? Então, se o senhor me permite, eu gostaria de pedir orientações que todas as pessoas aqui poderiam ouvir e utilizar de como realizar uma boa oração dentro de casa e como funcionaria isso. Qual seria o melhor momento do dia? De manhã, de tarde, de noite? A gente entende que, assim, que para falar com Deus a gente não precisa marcar horário, né? Mas dentro de um esquema de rotina, em que a família tem seus momentos e a gente mesmo tem nossos momentos e compromissos, quais são as orientações? Bem, as orientações, como a gente está falando num tema hoje aqui, volto a falar com respeito a todas as outras religiões e pensamentos, as pessoas são livres, Deus deu livre-arbítrio para cada um, mas como o tema central aqui está falando a respeito de um sinal bíblico, não tem como eu fugir
do tema central, porque quem falou sobre esses sinais foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a orientação que eu dou é: façam as orações no nome de Jesus. Reúna a família, ou se fizer uma oração individual, que seja sempre no nome de Jesus. Que a pessoa entre para falar com Deus e fale assim: Senhor Deus, em nome de Jesus eu entro na tua presença, te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço por minha família, te agradeço mesmo nas dificuldades. E qual o horário do dia? Como o senhor mesmo falou, em qualquer horário. Mas houve um servo de Deus, um profeta chamado Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia. Então eu recomendaria de manhã, à tarde e à noite. 3 orações ao dia. E como funciona isso? Porque, assim, por exemplo, quando a gente vai ensinar uma coisa diferente para as pessoas que não estão habituadas, né? Como, por exemplo, meditar. A gente ensina: olha, você vai sentar num lugar confortável, você vai fechar os olhos, vai prestar atenção na respiração, vai tentar eliminar seus pensamentos. No começo é mais difícil, depois você se acostuma e você consegue notar os benefícios. Qual que é a orientação? Porque eu acredito, pastor, que muitas pessoas aprenderam com o papai e com a mamãe na infância, pelo menos fazer um Pai Nosso, entendeu? Ou pedir a Deus aí proteção quando vai começar um trabalho novo, ou um novo desafio, ou está passando por alguma dificuldade. Mas eu acho que agora é um momento em que as pessoas podem fazer essa reconexão, ou seja, esse religar da religião, Perfeito. explicar o passo a passo, não faz mal para ninguém. Sim. Quanto Perfeito. tempo a pessoa gastaria pensando assim, 3 momentos do dia? Seria o quê? Um intervalo de 5 minutos, 10 minutos? Menos do que isso? Não precisamos nos preocupar com isso? Olha, doutor, teve um centurião romano, lá em Mateus capítulo 7 em diante, um centurião romano, nos dias de Jesus, ele falou apenas uma palavra. Ele tinha um servo dele que estava doente, e Jesus falou assim: eu vou até a sua casa e vou dar saúde para o seu servo. E então o centurião romano falou: dize apenas uma palavra. Quanto tempo duraria uma palavra? 10 segundos ou menos? Eu acredito que, se a oração for feita com fé, que seja 1 minuto, 2 minutos por dia, ela vai tocar o coração de Deus. E tudo aquilo que a gente faz e a gente vai praticando no dia a dia vai aumentando. Começa com 1 minuto, depois a pessoa está falando com Deus 5 minutos, depois 10 minutos e assim por diante. O importante é começar, que Deus está de ouvidos abertos para ouvir. Até que eu acredito que chega um momento, em pessoas como, por exemplo, o senhor e muitos outros que desenvolvem essa habilidade, que vivem, na verdade, num estado de quase que praticamente graça, né? Sempre conversando e em conexão, a ponto de poder orientar pessoas, né? Então vem aqui a minha, se não a penúltima pergunta, mas eu realmente gostaria de saber. Nesse período de quarentena, em que nós sabemos que a ansiedade, o medo, a incerteza, tendência à depressão, a piora de doenças relacionadas com a saúde mental começam a se manifestar, qual que tem sido o perfil da solicitação dos fiéis para o pastor? O perfil, os fiéis estão preocupados, estão com medo. Ao mesmo tempo, todos nós temos fé em Deus, mas somos humanos. E uma das características do ser humano é sentir medo, faz parte. Lá em 2 Crônicas 20, vai falar de um rei de Judá chamado Jeosafá. Quando ele ouviu más notícias, ele temeu e foi buscar socorro na casa de Deus. 2 Crônicas 20. Então os fiéis, eles têm pedido orações para que passe logo essa pandemia, para que Deus dê graça para os médicos e cientistas e todo mundo, que o mais rápido possível encontrem a cura e que isso passe logo e a vida volte ao normal. Então, esses são os pedidos de orações, né, dos fiéis, para que eles voltem para os seus empregos, para que as crianças voltem para as escolas, para que volte a normalidade do cotidiano de cada pessoa. Agora, pastor, eu vi aqui alguns comentários anteriores fazendo dois posicionamentos que as pessoas sentem em relação a isso. Sim. Primeiro, isso que a gente está vivendo hoje, esse momento de desespero, é um castigo pelas más práticas do ser humano ou é uma aprovação? Como, por exemplo, nós já conversamos sobre isso, né, sobre Jó, né, que muitas vezes foi testado e retirando benefícios ou até coisas que ele já tinha naturalmente, para justamente testar a fé dele e a conexão dele com o Senhor. Na verdade, doutor Fernando, no meu ponto de vista, pelo que eu estudo a palavra do Senhor, são as duas coisas.
Seria assim um castigo? Muitas pessoas imaginam que Deus é só amor, mas Ele também é justiça. O salmista disse que Deus se ira todos os dias. Eu acredito que o nível da paciência de Deus está se esgotando com a humanidade, então acredito que seja assim um castigo, principalmente para o continente europeu, que é um continente que eu amo muito. A Europa, que foi berço do Evangelho, hoje é um continente pós-cristão. Não generalizando, mas quase toda a Europa acabou virando as costas para Deus. E ao mesmo tempo, né, eu digo Europa porque hoje é o maior epicentro do Covid. E provação também, como o senhor bem mesmo citou sobre o servo de Deus Jó. Todos passam por provação na Terra, seja evangélico, católico, espírita, toda a raça humana, a partir do momento da concepção, a partir do momento do nascimento, estamos aí passando as provações, e é sim um momento de provação. Por isso que é chamado de princípio das dores. Agora, pastor, por fim, agradecendo aí a sua presença com a gente e trazendo essa informação que para todos nós é muito importante, né? Quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de bem-estar, de sentido para a vida das pessoas, é lógico que as escrituras, a religião, tudo faz muito parte. Lucas foi médico, não é isso? Foi médico, A gente podia encerrar essa live, o senhor contando um pouquinho para a gente sobre Lucas, porque eu acho que é um momento em que os profissionais da área da saúde estão sendo testados, estão sendo solicitados, super solicitados, junto com todos os cientistas, e basicamente o que a gente percebe é todos os interesses convergindo e fortalecendo essa área do conhecimento, né? E eu acho que se, de alguma forma, existe essa figura bíblica que pode ser usada como inspiração, seria interessante que todas as pessoas soubessem um pouco mais sobre isso. Eu acho que seria um bom epílogo, né? um bom fechamento aqui para a nossa conversa, passando essa informação. Sim, perfeitamente. Primeiramente, eu quero glorificar a Deus por todos os médicos e por todos os profissionais que atuam na área da saúde. Eu louvo a Deus pela vida do senhor, porque o senhor foi uma pessoa que Deus escolheu em relação ao meu tratamento. O senhor sabe da história que quase eu morri, mas por graça de Deus estou aqui e devido também ao grande profissionalismo do senhor. Eu, quando tinha 10 anos de idade, eu tive um sonho de ser médico, mas Deus me chamou para ser médico de almas, para tratar com aquilo que é espiritual, com aquilo que não se vê. Mas os médicos que atuam nas áreas, assim como o senhor na neurologia, o senhor que é um neurocirurgião, eles devem ficar felizes por um servo de Deus que passou por essa terra, um grego chamado Lucas. Lucas, ele se converteu no tempo do ministério do apóstolo Paulo, e Paulo, que foi usado por Deus para realizar muitas curas milagrosas, também usou da medicina. Exemplo, Paulo teve um filho na fé chamado Timóteo, e que foi pastor em Éfeso, no primeiro século, e ele disse para Timóteo, Timóteo, não bebas apenas água para suas constantes dores de estômago, mas bebe também um pouco de vinho, a medicina da época. E tudo isso Paulo aprendeu com o médico amado Lucas. Lucas escreveu o evangelho mais completo dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois do ano 60 depois de Cristo. Então Lucas, ele foi um servo de Deus, um apóstolo, um historiador e um médico também que ajudou muitos irmãos na época, fazendo ali as suas consultas e prescrevendo os remédios daquele tempo. Glória a Deus pelo médico amado Lucas. O senhor acredita que essa imagem de Lucas, ela deva permear na cabeça de todos os profissionais da saúde nesse momento desafiador e nesse momento de provação, né, e de muito trabalho, né, de muito trabalho, Sim. da fé e da medicina propriamente dita? Sim. Eu acredito que todos os médicos que estão aí trabalhando, estudando e lutando para a cura do Covid-19, eles são os Lucas do século XXI. Eles são os Lucas que Deus estará usando para esse tempo, para abençoar as nações e também aqui principalmente a nossa amada pátria do Brasil. E já disse isso para o senhor em consulta, que o senhor também é um Lucas, e estendo isso para todos os médicos e também a todos os profissionais da saúde.
Pastor Fábio Camargo, muito obrigado por esses ensinamentos. Apenas pessoas que estudam isso a fundo e têm noção das Escrituras têm o poder de realmente falar e transmitir. Eu sei que são anos e anos debruçado Glória a do Deus. estudo e na prática, né, com o sofrimento e com a condução de almas, né, como o senhor mesmo disse, né, médico de almas, Sim. né, ajudando as pessoas a, de alguma forma, terem um caminho cada vez melhor. Muito obrigado, viu? Essa live, ela, sem sombra de dúvida, vai ser salva com muito carinho, vai ser compartilhada, recompartilhada. E aqui, sobretudo, a gente mostra uma união de forças, né, entre ciência, entre religião, mostrando que, independente do nosso ponto de vista, inclusive até do nosso credo e sucessivamente, somos todos seres humanos e estamos unidos pela glória de Deus. Perfeito. Eu que agradeço, doutor. Muito obrigado pelo senhor ter se lembrado da minha pessoa. O senhor sabe que todos os dias o senhor e a sua família estão nas nossas orações. E Deus abençoe a todos que participaram também dessa live, de todos os lugares do Brasil e do mundo. Que Deus abençoe a todos. E eu finalizo aqui dizendo que um dos nomes de Deus é Jeová Rafá, que significa o médico dos médicos. Ele vai cuidar de nós, de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito boa noite. Boa noite para o senhor também. Muito Tchau, obrigado. tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.